Você está rezando todos os dias para que sua vida continue exatamente como está. Sim, você. Com uma fé inabalável, você dedica cada minuto a pedir pela mesma falta, pela mesma solidão, pelo mesmo sentimento de que algo está sempre por um fio. E a parte mais brutal, você nem percebe que está fazendo isso. Você acha que está lutando contra a sua realidade, mas você é o arquiteto dela. A força invisível que parece te manter preso não é o mundo, não é a economia, não são os outros. A força é o seu discurso interior, a sua conversa silenciosa. Esqueça tudo o que você ouviu sobre pensamento positivo. Isso é um gesso bonito em um osso quebrado. Uma mentira que te ensinaram para te manter ocupado sorrindo enquanto seu mundo interno desmorona. Não estamos falando das frases que você repete mecanicamente na frente do espelho. Estamos falando daquela voz que surge quando você está sozinho no carro, xingando o trânsito e sentindo o peso do mundo. Estamos falando do julgamento que você faz sobre si mesmo quando olha o extrato do banco, da história de fracasso que você repete como um mantra antes de dormir. Essa conversa, a sua verdade nua e crua, é a oração mais potente que existe. Ela é um comando direto para o universo. O grande místico Neville Goddard revelou um segredo devastador. O mundo é apenas um espelho. Ele não tem escolha a não ser refletir a verdade do seu estado interior. A palavra-chave aqui não é pensar, é sentir. A palavra não é o som, é o sentimento que ela desperta no seu corpo. E a neurociência hoje confirma isso de forma avassaladora. Joe Dispenza nos mostra que cada sentimento dispara uma química correspondente. Ao sentir frustração, seu corpo produz a química da frustração. Você está literalmente viciado nesses estados emocionais. Sua conversa interna não é só um pensamento, é um processo neuroquímico que programa seu cérebro e seu corpo para gerar mais da mesma realidade, para que você possa sentir a mesma emoção familiar de novo e de novo. Então, o que vamos fazer aqui não é uma terapia motivacional, é uma intervenção. Vamos nos tornar arqueólogos da sua mente, mas com a precisão de um cirurgião. Vamos encontrar os decretos silenciosos, as sentenças que você tem assinado em seu próprio nome, dia após dia. O objetivo não é te culpar, mas te devolver o poder. O poder de usar suas palavras não mais como uma descrição da sua prisão, mas como a chave que abre a porta. Prepare-se, porque a melhor fase da sua vida não está esperando por um milagre lá fora. Ela está esperando pela sua próxima palavra aqui dentro. Essa é a dor invisível de se viver no quase. O salário que quase paga as contas, o relacionamento que quase dá certo, o reconhecimento que quase chega. É a vida na eterna antessala do sucesso. E nesse estado, desenvolvemos um ritual sagrado, um hábito que parece inofensivo, a reclamação. Reclamamos da falta de dinheiro, mas esperamos que um milagre aconteça. Reclamamos da solidão, mas nos fechamos como uma ostra ao menor sinal de intimidade. Acreditamos que reclamar é só um desabafo, um vapor que liberamos para aliviar a pressão. Que erro fatal! Cada reclamação não é um desabafo, é uma oração fervorosa, uma declaração de fé fervorosa na perpetuação do seu problema. Pense em cada palavra de queixa como uma semente energética. Quando você diz ou pensa com sentimento, o dinheiro nunca dá, ou ninguém me valoriza, você não está descrevendo uma realidade. Você está plantando ativamente uma semente de escassez no único campo fértil que existe, a sua consciência. O universo não tem um cérebro para interpretar sua intenção de querer o oposto. Ele não entende sarcasmo. Ele é um solo impessoal que responde a uma única coisa: a energia dominante da semente que você acabou de plantar. Ele ouve a vibração da sua frustração, não a letra da sua esperança.
Sua reclamação é um pedido claro e direto por mais daquilo que você afirma não querer. E aqui está a verdade, que talvez faça tudo em você querer resistir. A maioria das pessoas falha porque acredita que a manifestação acontece apesar de suas palavras negativas. A verdade contra-intuitiva, a verdade que liberta, é que a manifestação acontece por causa delas. A energia emocional que você investe em uma reclamação sentida, aquele nó na garganta, aquele fogo no peito, é infinitamente mais potente do que uma afirmação de riqueza repetida mecanicamente, sem alma. A sua frustração genuína tem mais força criativa do que sua esperança passiva. O universo está respondendo perfeitamente ao seu sinal mais forte. E o seu sinal mais forte tem sido o da falta. Então, a partir de hoje, você se torna um guardião. Por um único dia, coloque um elástico no pulso. Isso não é uma punição, é um despertador de consciência, um alarme de incêndio para a sua alma. Toda vez que você se pegar reclamando, em voz alta ou em pensamento, puxe o elástico, levemente, apenas o suficiente para te trazer de volta para o presente. E então, você reformula. Não com uma mentira positiva, mas com uma direção consciente. O dinheiro nunca dá, se torna: eu estou no processo de aprender a gerenciar minha energia financeira com maestria. Ninguém me valoriza, se torna: eu estou começando a descobrir e a expressar o meu próprio valor. Pense na sua vida como um grande navio no meio do oceano. Suas palavras sentidas são o leme. Reclamar é virar esse leme com toda a força na direção das rochas, enquanto você reza desesperadamente para chegar a uma ilha paradisíaca. O navio não obedece à sua prece. Ele obedece com precisão absoluta à direção que o leme está apontando. Existe uma exaustão que só quem já tentou muito conhece. É o cansaço de quem pratica a espiritualidade performática. Aquela pessoa que acorda, estampa um sorriso de gesso no rosto e repete mantras de abundância, enquanto sente um nó de pânico apertando seu estômago só de pensar em abrir o aplicativo do banco. É uma guerra civil interna, onde sua boca declara uma vitória que seu corpo sabe que é uma mentira. Essa dissonância, essa falta de integridade entre o que você fala e o que você sente, não só te impede de criar a vida que deseja, como também drena sua energia vital e te deixa com um gosto amargo de fraude na própria alma. O que está acontecendo aqui é uma quebra fundamental de uma lei universal, a coerência. Seu cérebro, o centro do pensamento, pode até formular a palavra abundância, mas é o seu coração, o seu sistema límbico, que gera o campo eletromagnético. É ele quem sente. Quando a palavra enviada pelo cérebro é riqueza, mas o seu corpo está inundado pela química do medo e da contração, com o cortisol e a adrenalina correndo em suas veias, o sinal que você emite para o campo quântico é completamente caótico. É um ruído ilegível. Imagine enviar um e-mail com o endereço de destino correto, mas com o conteúdo do arquivo totalmente corrompido. A mensagem nunca chegará ao seu destino. Ela se perde na estática da sua própria incoerência. A grande revelação, a chave que vira esse jogo, é entender que o seu subconsciente não entende ironia, nem falsidade, nem boas intenções. Ele entende uma única linguagem, a linguagem do sentimento. Se você declara, eu sou saudável, enquanto seu corpo treme com o medo da doença, a palavra que a sua biologia registra, a ordem que ela obedece, é medo, não saúde. O seu corpo é o amplificador da sua verdade emocional. Ele não sabe mentir. E é essa verdade, a verdade corporal e química, que a realidade lá fora vai espelhar com uma precisão assustadora. Você pode enganar o mundo, mas não pode enganar suas células. O caminho, então, não é falar mais alto, mas sentir primeiro. Antes de ousar afirmar qualquer coisa, silencie sua boca.
Escolha a palavra que representa o sentimento que você realmente busca. Talvez não seja riqueza, mas sim alívio, ou segurança, ou expansão. Com a palavra escolhida, feche os olhos. Respire fundo e pergunte diretamente ao seu corpo, não à sua mente. Corpo, como é a sensação física do alívio? Talvez seus ombros relaxem, talvez um calor surja no seu peito. Apenas respire nessa sensação. Habite nela até que ela seja real, presente. Só então, quando o sentimento for a sua verdade, sussurre a palavra. Não como um comando para o universo, mas como um reconhecimento do estado que você acabou de gerar em si mesmo. Tentar manifestar com palavras vazias é como ser um músico segurando a partitura mais genial do mundo, mas com um violino desafinado. O som que sairá será dissonante, um ruído desagradável que é a sua realidade atual. A sua primeira e mais sagrada tarefa não é tocar mais alto, é afinar o instrumento. Existe uma forma de autossabotagem tão sutil e tão profundamente enraizada em nossa fala que opera como um veneno lento, solidificando as grades da nossa própria prisão. Ela vive nas frases que jogamos ao vento, sem pensar no peso que carregam. Eu sou tão esquecido, eu sou um desastre em relacionamentos, eu sou sempre o último a ser escolhido. A dor aqui é aguda, pois não é apenas sobre ter um problema, é sobre se tornar o problema. É a fusão trágica da sua identidade com a sua condição temporária, acreditando no nível mais profundo do seu ser que você e o seu sofrimento são a mesma coisa. É preciso entender que eu sou não são duas palavras quaisquer. Em inúmeras tradições místicas e espirituais, elas são consideradas o nome de Deus, a própria assinatura da consciência pura, sem forma e todo-poderosa. Quando você pronuncia as palavras "eu sou", você está, conscientemente ou não, invocando o poder criador do universo em sua totalidade e lhe dando uma direção. A palavra que você anexa logo em seguida não é uma mera descrição, é uma ordem de criação. É a instrução precisa que você dá ao poder infinito para que ele se manifeste em uma forma concreta. Você não está descrevendo, você está decretando. E é aqui que reside o erro fatal. A heresia silenciosa que a maioria de nós comete a cada hora de cada dia. O erro é usar o poder divino do eu sou para descrever a realidade limitada que os seus 5 sentidos percebem no momento presente. Você olha sua conta bancária vazia e declara com sentimento: eu sou pobre. Nesse instante, você não está apenas constatando um fato temporário. Você está usando o poder mais elevado do universo para assinar um decreto pela continuação exata desse estado. O uso correto, o uso que dobra a realidade, é um ato de fé radical na sua própria imaginação, como a única e verdadeira realidade. É usar "eu sou" para declarar a realidade que você escolhe, mesmo que, e especialmente quando, todas as evidências físicas ao seu redor gritam o contrário. Para despertar dessa hipnose, é preciso tornar-se um guardião vigilante dessas duas palavras. Pelos próximos 3 dias, assuma um compromisso sagrado consigo mesmo. Fique em estado de alerta máximo para cada vez que a sua boca ou a sua mente formarem a frase "eu sou". Ao se pegar no ato de dizer "eu sou cansado", pare, respire e revise o decreto. Eu senti cansaço em meu corpo, mas eu sou a energia vital se renovando em mim a cada segundo. O objetivo não é negar a sensação, mas desidentificar-se dela. Você não é o cansaço, você é a consciência que observa o cansaço. Imagine que a sua consciência, o seu eu sou, é um cinzel mágico e a sua realidade é um bloco de mármore bruto. Cada vez que você diz "eu sou" algo negativo, você dá uma martelada desajeitada que aprofunda as rachaduras e as imperfeições da pedra. Mas quando você ousa declarar, com sentimento e convicção, "eu sou",
o seu desejo já realizado. Você se torna o mestre escultor, cinzelando com precisão e intenção a obra de arte magnífica que sua alma veio ao mundo para revelar. Existem fantasmas que não vivem em casas mal assombradas. Eles vivem dentro de nós. São as memórias de conversas que terminaram mal, de humilhações que ainda queimam, de falhas que ecoam em nossas noites de insônia. Você conhece essa prisão? A mente que se torna um cinema particular, exibindo o mesmo filme de dor repetidamente, fazendo você sentir a mesma raiva, a mesma impotência, o mesmo nó na garganta de anos atrás. Cada repetição não é inofensiva. É um ritual que aprofunda as mesmas vias neurais, que mantém os mesmos padrões vibracionais ativos, envenenando o solo onde seu futuro deveria florescer. Você está, literalmente, acorrentado ao passado, e é você quem segura a chave e se recusa a usá-la. E se você pudesse voltar no tempo? Não com uma máquina, mas com o poder absoluto da sua imaginação, que é a única realidade que verdadeiramente existe. Neville Goddard nos deixou uma das ferramentas mais potentes e incompreendidas de todas: a revisão. Ele ensinava que o tempo na consciência é completamente maleável. A técnica consiste em, no silêncio do seu quarto no final do dia, revisitar qualquer evento indesejado que tenha acontecido. Não se trata de negar a realidade ou de criar uma fantasia escapista. Trata-se de um ato de poder cirúrgico, substituir a memória emocionalmente carregada por uma nova e ideal, curando o passado no único lugar onde ele ainda existe, dentro de você. Aqui, tocamos em um tabu, em uma verdade contraintuitiva que pode te libertar de fardos que você carrega há décadas. Você não precisa perdoar alguém para se libertar da dor que essa pessoa te causou. Muitas vezes, o perdão parece impossível. A revisão ignora essa etapa. Ao reescrever a cena em sua imaginação, mudando as palavras ditas e o desfecho para um que te traga paz e poder, você altera a sua resposta neuroquímica àquela memória. Você extrai o veneno emocional da lembrança. A libertação não vem de um ato externo de perdão forçado, mas de uma reescrita interna e soberana da cena, que te devolve o protagonismo da sua própria história. Então, esta noite, antes de dormir, quando seu cérebro entra em um estado mais receptivo à programação, você se torna o roteirista e o diretor do seu passado. Escolha uma memória dolorosa, relaxe o corpo, respire fundo e, como um mestre do cinema, edite a cena. Mude o diálogo. Faça aquela pessoa te dizer exatamente o que você precisava ouvir. Faça a si mesmo responder com a sabedoria e o poder que você tem hoje. Repita essa nova versão em sua mente, sentindo cada emoção positiva que ela gera, até que o alívio e a satisfação se tornem mais reais do que a dor antiga. Pense no seu passado como um arquivo de computador corrompido, um vírus exe, rodando em segundo plano, consumindo toda a memória RAM do seu sistema e o deixando lento e vulnerável. A revisão é o ato de abrir esse arquivo, não para deletá-lo, o que é impossível, mas para reescrever seu conteúdo. O arquivo humilhação. Ele se torna sabedoria text. O arquivo ainda existe como um registro, mas agora, em vez de travar o sistema, ele o fortalece. Existe uma ansiedade sutil que muitos confundem com paixão. É a necessidade de falar sobre o seu sonho para todo mundo, de descrever seus planos em detalhes, de fazer vision boards e tentar, quase que à força, convencer o universo e os outros da sua visão. A pessoa fala, e enquanto as palavras se espalham pelo ar, uma sensação de vazio crescente se instala em seu peito. A energia, em vez de ser acumulada e concentrada para a criação, está sendo dissipada no ato da fala, vazando como água por uma peneira. É a dor de quem grita seu desejo para o mundo, mas não consegue ouvi-lo em seu próprio coração.
Quando uma semente, que é a sua intenção definida com palavras sentidas, é plantada no solo fértil da consciência, ela precisa de uma coisa acima de tudo para germinar: escuridão, silêncio e quietude. É no ventre silencioso da terra que a transformação mágica acontece. Cavar a terra todos os dias para checar se a semente está crescendo, expô-la à luz antes da hora, é a maneira mais garantida de perturbar o processo e matar a futura planta. Da mesma forma, falar incessantemente sobre o seu desejo, buscar opiniões, procurar sinais de confirmação a todo momento, é cavar a sua semente sagrada, duvidando do processo natural da criação. E aqui está o segredo que separa os que desejam dos que recebem. A necessidade de falar sobre o seu desejo é quase sempre um sinal de dúvida, não de fé. A fé verdadeira, a convicção que move montanhas, é silenciosa. Ela é calma. Ela é arrogante em sua certeza. Ela não precisa de aplausos, de validação externa ou da aprovação de ninguém. Ela repousa no conhecimento interior absoluto de que aquilo que foi feito na imaginação, o mundo real para Neville, já é um fato consumado que está apenas viajando através do tempo para se tornar visível. O silêncio confiante não é passivo. Ele é a frequência mais alta da recepção, um vácuo potente que atrai a manifestação para si. Depois de definir seu desejo, de senti-lo como real em seu corpo, o próximo passo é um ato de maestria, um voto de silêncio criativo. Pelos próximos 7 dias, trate seu desejo como o segredo mais precioso do mundo. Toda vez que sentir o impulso de falar sobre ele, de buscar validação, pare, feche os olhos, respire e retorne para o sentimento do desejo já realizado. Guarde essa energia para si mesmo, deixe-a se acumular dentro de você até que ela se torne uma presença inabalável. Imagine-se como um arqueiro mestre. Suas palavras e seu sentimento são a flecha e a força tensa do arco que a impulsiona. Uma vez que a flecha é lançada em direção ao alvo, o trabalho do arqueiro está feito. O silêncio que se segue ao lançamento da flecha é a sua confiança inabalável em sua própria mira e na trajetória do seu projétil. Você não grita para a flecha no meio do caminho, tentando corrigi-la. Você observa, em silêncio e em expectativa sagrada, ela cravar no centro do alvo. Nós viajamos das profundezas da reclamação inconsciente ao poder divino do Eu Sou. Atravessamos a armadilha da positividade forçada, aprendemos a curar o passado com a revisão e a cultivar o poder no silêncio. E agora, chegamos à única e inescapável conclusão que amarra todos esses fios. A transformação radical não acontece quando você aprende a controlar o mundo exterior, mas quando você finalmente assume o domínio completo do seu jardim interior. Você deixa de ser a vítima reativa das circunstâncias para se tornar o curador consciente das suas palavras e, por consequência, o arquiteto soberano da sua realidade. A lição final, o poder supremo que Neville Goddard nos legou, é a capacidade de assumir o sentimento do desejo realizado. Este é o alfa e o ômega da criação. A partir deste exato momento, suas palavras precisam mudar de função. Elas deixam de ser ferramentas para pedir, para descrever o que falta ou para lutar contra o que é. Elas se tornam ferramentas para apoiar e nutrir um estado de ser já existente dentro de você. Você não fala mais sobre o seu desejo, você fala a partir dele, como se aquilo que você escolheu já fosse um fato consumado, uma memória querida em sua vida. E se a sua mente racional ainda busca uma âncora no mundo físico, a ciência moderna vem ao nosso encontro para validar essa verdade ancestral. A epigenética, como nos mostra brilhantemente o biólogo celular Bruce Lipton, descreve exatamente este processo. Ao mudar a sua percepção,
que é alimentada e sustentada pelas suas novas palavras e sentimentos. Você envia sinais químicos completamente novos para as suas células, alterando a expressão dos seus genes e, literalmente, a sua resposta biológica à vida. Você está, de fato, e sem metáforas, reprogramando seu corpo e sua mente subconsciente para uma nova realidade, de dentro para fora. Seu desafio final, portanto, não é o esforço superficial de ser positivo. É assumir o seu posto sagrado como um guardião do verbo. É prestar uma atenção quase litúrgica ao que você se permite pensar e sentir, não por medo das consequências, mas por um profundo e reverente respeito pelo poder criador que habita em você. A questão que ecoa no silêncio agora, a única pergunta que realmente importa é esta: que palavra você vai escolher para definir o seu eu sou a partir de hoje? A resposta não precisa ser gritada, ela precisa ser sentida, vivida, respirada. Comece agora. A melhor fase da sua vida não está esperando por um milagre lá fora. Ela está esperando, pacientemente, pela sua próxima palavra. Se essa mensagem tocou você, inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe suas reflexões nos comentários. Amanhã trago uma nova mensagem para transformar o seu dia. Até breve!